todos. É um momento que a gente quer trazer um pouco sobre o tema da ayahuasca e ritualísticas, onde a gente colhe a nossa experiência pessoal e as pesquisas que a gente acaba estudando, né? Ela é uma coisa comum ao mundo inteiro, ao universo. Sejam bem-vindos a esse vídeo. Sintam-se abraçados como o sol nascente que abarca todo o planeta Terra, mostrando uma luz para que a pessoa possa ter discernimento, né, trazendo através dos elementos da natureza, a chuva, o equilíbrio das nossas emoções, o ar nos inspirando ou elevando acima das nuvens para que a gente realmente possa ter o conhecimento. A ideia é cada filmagem a gente trazer um tema específico. Para isso eu vou acabar usando um pouquinho de referência, 2 livros de obra, O Uso Ritual da Ayahuasca, da Beatriz Caiubi-Labat, né, onde existe uma pesquisa aí de umas 700 folhas, todas elas com vazamento científico, estudos desde anos, né, a respeito de diversos assuntos, desde a composição, o fator da ayahuasca ser inofensiva à saúde, que é uma coisa muito importante, porque ela, infelizmente, ela é pelo comum da humanidade julgado como uma droga, sendo que realmente ela é antidroga, né, que a gente acaba percebendo nessa literatura mais aprofundada, né, o que acontece. Aqui dentro desse livro também tem a respeito das igrejas que foram construídas nesse novo tempo que eu digo desde a época do seringueiro, vem uma viagem desde os índios, seringueiro e a vida moderna, então os pós-modernos xamãs que eles chamam, né? O instituto em si, o nosso instituto xamânico, que a gente deu o nome, ele deu a origem do nome em si, porque na época, há mais ou menos quase 14 anos atrás, eu intuí de certa forma que eu queria um nome que não agregasse a doutrinação, né? Que nem o Santo Daime tem sua doutrina, a União no Vegetal tem sua doutrina, a Barquinha tem sua doutrina. E a gente, quando pensou nisso, pensou assim, né? Vamos deixar livre de crenças e dogmas de qualquer espécie, né? Não que a doutrinação não seja importante, porque ela é a base, o conhecimento em si é a base para uma boa vivência de ayahuasca, né? Então a gente vai falar um pouco sobre as vivências de ayahuasca em si, para trazer o bem-estar, trazer o melhor para si mesmo e para toda a sociedade. Dentro desse foco aqui, o primeiro capítulo, que eu quero trazer umas palavras mais enxugadas, né? Quem quiser mesmo vai ter que dar uma pesquisada, né? Porque tem muito assunto, é bem complexo isso, e só uma primeira leitura não é o suficiente. Estudar ele é muito mais do que ler uma obra dessa, né? E mesmo esse primeiro artigo aqui, o uso ameríndio do Kaap, que é um dos primeiros uma das partes do Mariri, que é o cipó das almas, o cipó do céu, que eles chamam, né? Ele ali vai trazer 3 etnias indígenas, onde existem vários fatores bem curiosos, né? Até de revelações que são recebidas através dessa bebida sagrada, como na época, talvez até que a gente remonta à época de Noé, onde uma das tribos, quando foi feito o uso da ayahuasca, eles receberam a revelação que iria haver um dilúvio. Na segunda experiência que eles fizeram, eles receberam a orientação de montar uma barca. Então é muito curioso certos fatos, né? Que se a gente começar a reportar assim, a gente vai lá na vida, lá na origem lá de Adão e Eva, onde tinha o jardim de Éden, de a árvore do conhecimento, a árvore da vida, né? Então, dentro das minhas reflexões pessoais, eu chego assim que a ayahuasca ela chega no ponto de ser a árvore da vida. O conhecimento ele é revelado pelas nossas percepções e a nossa compreensão que vai se elevando, né? Aqui na página, marquei aqui, página 59,
tem um resumo de um autor, em 1973, o ano que ele escreveu isso, de 5 itens comum à experiência dessas várias tribos que ele pesquisou e que se reporta também a nossa vivência que a gente tem com o uso da ayahuasca. O primeiro é a sensação de separação alma-corpo e a viagem da primeira na forma de voo mágico. E essa separação de alma-corpo, ele pode ser simplesmente uma projeção astral da pessoa, onde dentro desses 33 anos que eu convivo nesse meio, várias pessoas já narram de se ver a si mesma, né? Sai do corpo, se olha, onde daí já identifica as coisas que não gosta em si, que vê que tem que melhorar, né? Então, e esse desdobramento, alma-corpo, ele também simboliza assim uma saída da sociedade, do comum da sociedade, para depois ter uma revalorização a nível de trazer a imortalidade em si, porque você experimenta nessas experiências da ayahuasca, você experimenta essa imortalidade, e daí você vê que o teu corpo é um corpo físico só. Então é uma experiência muito importante assim, né? E, os próprios nomes que se dá a ayahuasca são interessantes: pó dos mortos, vinho das almas, o cipó que liga ao céu, né? Dentro das tradições indígenas tem muito esse de aldeia do céu, né? Essas experiências onde seja um povo indígena ou alguém moderno que esteja consagrando e saiba buscar, porque não é só você beber a ayahuasca, né? Mas saiba se conectar ao seu próprio céu. O céu é consciência, é a nossa consciência. E junto com a ayahuasca, ela traz também os outros elementais, né? Que é o fogo, a água, a terra e o ar, né? Para a gente ter esse crescimento e desenvolver esse potencial nosso da busca interior, né? Da morte do ego, do propósito de essa relação muito íntima com o ser, para tratar isso com mais propriedade, né? E essa ideia da ayahuasca como forma de cura, né? Como consolador, né? Como o centro espírita, o Kardec trouxe o consolador, outras doutrinas têm o consolador que nós, no meu ponto de vista, assim, a ayahuasca é o consolador, né? Prometido, assim, né? Onde não há nenhuma ferramenta hoje conhecida, assim, pelo menos que a gente tem notado, capaz dessa expansão e desse acolhimento e dessa mexida no interior nosso. Precisa-se de muito tempo de treinamento, de meditação, yoga, né? Muitos ficam aí durante 20, 30 anos para acessar, que muitas vezes em algumas sessões da ayahuasca você consegue se relacionar e vivenciar com ela. Então acho que basicamente é assim essa busca, né? Acaba encontrando, porque o nome também é Daime, né? E Daime é dado para o crescimento. Daime luz, Daime força, Daime amor. Essa palavra Daime, ela surgiu dentro do Santo Daime porque perceberam que junto à rainha, que é chamada dentro da chacrona, a conselheira, né, intermeia, então ela dá a compreensão, ela te dá as vivências, te mostra uma realidade, né? Aqui tem mais um outro tópico também que está dentro desse livro, que é o segundo: a visão de cobras e felinos em menor escala de outros animais predadores. Ou seja, cobras e felinos é a visão mais comum a todos, né? Isso me reporta uma lembrança de um livro chamado No Alto do Amazonas, onde os índios mais reclusos, os índios que não tinham contato com a nossa civilização, eles mataram um seringueiro e tinha uma criança de uns 12 anos e recolheram ele, né, com o objetivo de
de fazer ele fazer parte da tribo, porque eles estavam passando necessidade e fome. E lá tinha rituais da ayahuasca, né? E depois, quando ele estava maiorzinho, eles começaram a dar ayahuasca para ele. E lá ele pôde vivenciar junto com o grupo dos indígenas, quando o xamã, o pajé em si, trazia a ritualística, porque ele conduz mesmo a ritualística, os cantos, a ambiência que se cria, ela tudo faz conduzir você a uma experiência diferente do que você beber em casa. Então, por isso, até dentro das normas da CONAD, você só pode fazer uso da ayahuasca dentro da legalidade, né? Dentro de um ambiente que esteja preparado, tenha autorização para administrar a ayahuasca e tenha pessoas de preferência com experiência. A gente não se considera xamã, pelo contrário, a gente estuda o xamanismo, né? E xamã seria aquele que realmente vai lá na origem da doença dos outros e ajuda a trazer a compreensão para que haja solução em si. Mas em suma, esse livro do Alto do Amazonas, ele narra quando ele abre o xamã, ele vai fazer um estudo dentro da mata, porque a mata, a gente sabe que ela é selvagem, tem as onças em si, e daí o que ocorre? Ocorre que eles vão estudar como é o comportamento da onça. E é interessante que coletivamente, inclusive essa pessoa que foi tirada da nossa sociedade ali por um período, para intermediar com o homem branco depois, para poder conseguir a comida em si, que estava mais a ausência, ele teve a mesma vivência dos outros indígenas. Qual foi essa vivência? Nascimento da onça, amamentação, todo o processo dela pequena, crescendo, acasalando, até a morte, né? Assim eles começam a conhecer a onça. É um fato bem interessante. As cobras em si, elas simbolizam a cura. Então às vezes a pessoa vê por si, e ela é uma energia relacionada à energia Kundalini também. A Kundalini, ela que é uma energia sutil, que é ela que permite a matéria existir. Ela dá forma à energia Forrat, que é a energia cósmica, né? A energia do primeiro manifestação do amor fraterno, do amor incondicional, é Forrat. Ele é uma graduação, é que nem o fogo. O fogo, na sua parte material, ela é dessa forma que a gente vê, né? Calor e quente. Se a gente começar a entrar dentro das dimensões e subir na mais alta escala, que é a origem do fogo primordial, divino, ele é frio, ele não é quente e é azulado, ele tem a sua cor, né? Então, se a gente olhar assim, tanto as vivências da ayahuasca, elas são graduadas, né? É como se fosse um espectro de cores. Você tem o vermelho ao violeta. Na parte baixa aqui é que a pessoa passa seus malefícios, né? Passa por turbulências, que é como se ele entrasse no seu infravermelho da sua psique, da sua alma, né? E a psique, a alma é identificada muito como a psique, o espírito não. Um erro que eu acho bem graço, assim, isso é uma parte pessoal minha, até eu falo pessoal, porque cada um tem o direito de pensar e fazer e acreditar no que quer acreditar, ou pelo menos pesquisar. É que eu acho um erro dentro da espiritualidade, no geral mesmo, é quando diz assim que o espírito está doente. O espírito, ele não adoece, porque o espírito é a perfeição, é o ser. O que adoece é a nossa psique, nosso corpo emocional e mental, que faz parte da junção entre o pensar e o sentir, né, que faz essa ligação. E essas visões de onça, ela é força, né? Ela é uma defesa em si que se. Então é como se formasse um escudo para a pessoa quando ela tem essa vivência da onça. E a cobra normalmente é para ser cura, mas a gente tem que observar quando ela aparece, que forma que ela aparece, se ela está se embolando na gente, que são vivências que até podem ser vistas no filme Blueberry, né? A Sede de Vingança, que é o nome do filme, tem no YouTube. Ele é bem violento assim, mas ele mostra uma característica bem profunda de um resgate anímico bem interessante. E algumas vivências daquela que eles conseguem transmitir em imagens e som, a pessoa vive dentro da experiência da ayahuasca em si.
Os animais, alguém quer falar? Esse autor teve muita felicidade em transportar essas imagens, porque no campo espiritual a dificuldade é muito grande de assim se falar dele, porque não se traduz em palavras, né? O espiritual é espiritual, ele não tem como você desenhar uma cor que não existe, né, nesse espectro que a gente vive aqui. Então a ideia é a gente pincelar, né, como uma obra mal realizada assim, né, pincelar mais ou menos o que se vivencia no espiritual. Mas a grandeza assim divina é de tal proporção que a gente vê esse espectro assim multi, né? Onde você se trata e se cura, né, em vários níveis energéticos, né, até chegar no teu corpo físico, né? Você vem curando, desmanchando essa energia condensada lá, muitas vezes até de antepassados, né, nossos, que a gente traz nessa carga genética nossa. A gente, cada estrutura do nosso DNA, ela é desmanchada, né, e recuperada, vamos dizer assim, reconectada para esse encontro nosso com o divino, que é o eu maior, esse divino que você falou, que é o divino assim, sem essa mancha toda, né, física que o ser humano ele acabou nos comprometendo, né, nós seres humanos, né? E tem vários caminhos para cura, né? Nós encontramos aí, tem o nome Iagé também, né, da ayahuasca, né, Iagé. E tem o outro nome também, que é o Asca, né? Também que vem a ayahuasca tem 40 e poucos nomes. Tem um artigo lá que diz que os Runicuim tem um outro nome, da tribo Runicuim. E cada uma ela dá um nome diferente, característica diferente. Assim como também a ayahuasca que a gente conhece e permitida pela lei, ela usa apenas o cipó, chamado, né, popularmente de Mariri Jagube, e a chacrona popularmente também, né, Psicotra viridis, e água, né? E dentro de todos esses estudos, são estudos aí de mais de 30 anos, é alegado, é testado que é inofensivo à saúde. Agora existe casos em que se misturam outras plantas por ali, né, mas isso é mais com os índios, né? O homem moderno ele tem que obedecer à lei, tem que estar se excluindo dessas coisas. Mas é comum essa questão do céu e terra dentro da experiência da ayahuasca, de vivenciar os dois ao mesmo tempo. E todas as tribos sempre falam de uma aldeia além, uma aldeia do céu, né? E que lá que vem a compreensão, brota a compreensão. Porque o nosso mental ele é dual e ele é agarrado com a dúvida, ele é casado com a dúvida, porque ele sempre está sim, não, dia, noite, alto, baixo. Então ele fica entretido e clausurado em si mesmo e vivendo no seu mundo, ignorando a grandiosidade do universo em si. Tem aqui essa natureza, né? Qualquer pessoa que tenha contato com a natureza já pratica o xamanismo, porque ele entra em harmonia com a terra. E isso dá saúde, ausência de doença. A mesma coisa, o espírito ele não tem doença, ele não tem problema. E ele tem o tempo do mundo inteiro. Essa sensação de viver a imortalidade é porque você percebe, dentro de uma boa vivência, que o Deus que a gente às vezes profanamente quer chamar e fazer pedidos, ele não está nem aí com os nossos problemas humanos. Até porque ele já deu toda a capacidade da gente se resolver, da gente ter a resposta, né? Da gente poder alcançar essa consciência maior. E ele tem o tempo do mundo inteiro, né? Porque tem aí entre os ciclos de encarnações e tudo mais. Interessante essa questão, porque assim, o espírito, né, tá na parte pura, que está na trindade, né, se joga em 3 partes, que vem, né, o Atman, aí se joga e Manas, aonde a gente tem a semente da alma para a gente criar as virtudes, criar a alma para voltar ao espírito que já está conectado esperando. Por isso que o espírito não tem esse aspecto de estudo, de doença e tal, porque não tem fogo, ele é puro.
A única diferença é que é até engraçado isso a gente dizer assim, né? Mas Deus precisa do ser humano, porque esse espírito que a gente fala que cada um não possui, a gente possui alma, a gente possui corpo, possui mente, possui emoção, mas a gente não somos isso. É muito claro dentro das vivências da ayahuasca você poder observar o teu pensamento e com paciência selecionando, tendo uma direção de uma concentração constante para chegar num ponto da contemplação, da meditação propriamente dita, né? Mas esse Deus, por que eu digo que ele depende de nós? Porque ele desconhece o que a gente chama de matéria. Então quando a gente começa a fazer as conexões, compreender e começa a ser permeável pela nossa essência, a essência ela é expansiva também, tem o perfume, você pega uma gota aqui de perfume e vai por todo o ambiente, né? Ou tem um balde com água aqui, vou pingar uma tinta ali, né? Um concentrado, ele vai atingir toda aquela água, né? Então ela necessita dessa condução de vir para você ter, porque a certeza ela é só o contrário da dúvida, e a gente tem que vivenciar realidades, é diferente da eu tenho certeza disso. Quando a pessoa diz eu tenho certeza disso, ela pode estar maquiando a realidade que está atrás. E para nós interessa a realidade, porque quanto mais você conhecer a realidade, mais um passo dentro da espiritualidade. E às vezes ela não vem revestida apenas da religiosidade. Através da filosofia, as músicas que a gente coloca dentro do ritual também ajudam muito, né? Mas cabe a cada um ter o seu discernimento em relação aos animais ainda, né? De sentir o que significa. Porque, por exemplo, se a cobra está agressiva, então é a tua energia que está sendo macunduacida, principalmente a sexualidade, às vezes que está sendo usada de uma forma somente de prazer, nem de prazer não dá para dizer, né? Porque o prazer tem uma outra tônica, mas usado de uma forma infra-humana, a sexualidade, né? Quem diz assim, o parque de lazer dos adultos, né? Ou até dos adolescentes hoje em dia. Mas o prejuízo energético ele é enorme, o buraco é enorme. Porque assim como a gente se relaciona a ayahuasca, ela te faz bem, ela é a mãe que te acolhe, mas também a mãe que é rígida ali. Quando você se relaciona com uma pessoa, você já tem uma troca de energia, então começa a habitar o hálito do outro em você. Por isso que se preza pela integridade e para que o casal seja único em si, para que ele não fique mais mundano, né? Senão ele vai ter que lidar com tudo. Então se a pessoa, os jovens principalmente, né? Eu vou ficar essa noite com fulano. Então quando vê, ele tem 1000 mulheres dentro dele, ou 1000 homens dentro dele, e ele vai ter que aprender a administrar, porque isso são hábitos, isso na parte invisível, né? Lembrando que invisível não quer dizer inexistente, pelo contrário, ele é muito real. Aí estoura em estresse, dentro do estresse a raiva, o ódio, o rancor, e tudo isso só faz prejuízo, a falta de compreensão, né, nesse processo todo. E ele nos remete assim a atingir o chakra básico, né? Essa relação sexual, assim, ela compromete o chakra principal, que é o chakra básico, o chakra da relação com a terra, o chakra da relação física. Então já é um começo desastroso, né? Porque daí nessa sequência desse trabalho com chakras que está sendo feito no Instituto, você já compromete o primeiro e o principal ali, né? Não que os outros não sejam igual, só que se não tiver o primeiro, o primeiro é o fundamento, né? A base. A fundamentação, a base. Então, por isso que a grande tragédia humana está, dizem que os grandes hospícios está manchado de doenças sexuais, né? Então, desvios sexuais, né? Então essa é a primeira base do ser, assim, em organizar esse teor e colocar uma base mais sólida, onde você tenha esse respeito, né, da família, e daí consequentemente igual dentro das tribos indígenas, né, essa relação de uma forma de simplicidade, de gratidão, né, o estado assim, de estar grato com as situações, com as coisas, é um caminho que a ayahuasca nos leva, né? Quando você está grato,
por tudo que acontece com você, até mesmo as doenças, né? Você tem uma forma de curar tudo isso, né? Você está caminhando. A gratidão é um indicativo de que você começou a viver. Até então você só existiu. Então a pessoa tem gratidão mesmo, ela adquire o sabor, saboreia a vida. É como se fosse uma comida, algo fino, algo saudável e fino, né? Bom. Requintado. Então quando você realmente, não só da boca para fora, eu sou grato, mas você sente a gratidão e a ayahuasca te proporciona essas experiências, ali você começa a criar a vida em torno desse sentimento. E ele faz parte da imortalidade, essa gratidão. É a questão ali da parte das energias, né, que está falando sexual, tudo que advém, né, no mundo, no planeta aqui, ela advém da energia sexual. Nada que está aqui não tem de outra forma de aparecer. A mente se origina dessa energia, porque é só ali os gametas masculino e feminino, é um mineral ali que forma, daqui a pouco que nem uma planta, né, um vegetal, que mostrando o ciclo cósmico, né? Daí ali ele vira tipo um animalzinho, se a gente tem que pegar e ver essas filmagens que tem, para daí começar a ser humano, né? Toda a gestação ela é um evento cósmico, ele é da cosmogênese em si. Então quem conhece, lá vê lá no 3º, 4º mês define o sexo. Daí a gente vai estudar, digamos, a cosmogênese, vai chegar lá na Lemúria, que é a 3ª raça, a raça da humanidade. Ela ali houve a separação, que era a hermafrodita se tornou homem e mulher, teve uma separação do sexo, ficou definido. Então a natureza é tão fantástica que está tudo dentro da gente, né? Às vezes eu me indago bastante, eu me questiono bastante, mas por que eu vou pedir alguma coisa para alguém se o conhecimento está dentro de mim? Mas assim, quando é um conhecimento que direciona, é o que a gente precisa, infelizmente a gente ainda precisa. Mas na verdade não precisaria nada disso, bastava conseguir ser o que tem que ser, né? Deixar fluir por ser. Até uma das características que um grande amigo nosso, Paulo Springer, definiu a força, o que é a força, que muita gente pergunta por que é a força, né? A borracheira, que o DV chama de força estranha, porque a pessoa não conhece a força. Mas ele me definiu na palavra que eu fiquei bem reflexivo: ânsia de vida. É a manifestação dessa ânsia de vida, essa força que vem. Aí ela vem varrendo tudo que coisa, que é o próximo tópico aqui. A gente quer só dar uma lapidada, mas tá indo longe. É desconstrução, né? Desconstruir aquele ser que a gente demorou tanto tempo para mal engenhá-lo, né? Exatamente. Então aí vem a desconstrução para... Essa questão bacana de colocar aí é o equilíbrio das energias, né, dos 5 centros, né? Porque a gente tem o sexual, né, mas o sexual depende dos outros 4 centros, né? O intelecto, emocional, né, o instintivo, o motor. A estrela é o mestre, né? Você tem que estar equilibrado, porque se você desgasta o intelecto o dia todo, ele vai roubar a energia do sexual. Então aí que tem um desequilíbrio que tem que dosar os 5 centros, né, inferiores do ser, para que você consiga ter o domínio da energia sexual. Já é um outro estudo, porque daí tem a diferença de velocidade entre esses centros, diversas discussões que dá para trazer, né? Mas até uma questão que eu acho interessante colocar também é a questão do xamanismo, de toda essa vivência, né, seja daime e tudo, porque o que acontece, no meu ponto de vista, né, ele tem um certo modismo, né, entrando, né, e é válido também, porque o pessoal vai atrás. Mas para você adentrar dentro do estudo, você tem que ter uma base também, não só dentro de um centro, né? E sim você ter um estudo para você aprimorar o que a força vai trazer para você, vivenciar aquilo e começar a compreender de formas diferenciadas. Porque se você só vir consagrar ali o daime ou a ayahuasca, você consagrou, beleza, foi para casa, vem na outra, isso vai virar um negócio mecânico, né? E a mecanicidade ela não serve para nada, né? A mecanicidade ela vai chegar um tempo que ela se autoconsome. Então por isso que é importante ter esse ensinamento, todo esse estudo, né, que o Reino está falando aqui, que é uma base científica comprovada, e ter esse conhecimento de causa para que você consiga elevar o teu ser, né? Conseguir, com essa ferramenta maravilhosa que é a ayahuasca, expandir a consciência para que isso, né,
fique mais palpável para nós. É interessante a gente ressaltar. É interessante também que ele falou ali dos 5 centros, que me lembra bem a doutrinação da união do vegetal, onde o discípulo adentra dentro da escola, né, da ayahuasca, com a união do vegetal. Primeiro ele é discípulo. Chega um tempo, se ele sobe o grau, ele recebe a estrela de 5 pontos, que é o símbolo do mestre, mas que está relacionado diretamente a esses 5 centros, né? Intelectual, emocional, instintivo, motor e sexual, né? E realmente a pessoa pode se dizer o mestre se ela tiver esses 5 centros em equilíbrio, onde ele começa a acessar 2 outros superiores, que é o emocional, o mental, o emocional superior e o mental superior, que está dentro da trindade, né? E o Santo Daime, a gente olhar ali, ele tem a estrela de 6 pontos, que são 2 triângulos, um invertido, são entrelaçados, 2, porque o triângulo impele a espiritualidade, a própria trindade divina. E quando ele se entrelaça, porque a matéria é 4, ele na verdade está também relacionado às 3 forças, mas aí esse entrelaçamento que é a 4ª parte ali. Então é quando se integra a espiritualidade com perfeição e a materialidade. Então ali a pessoa tem consciência, fora disso não tem consciência. Então esses trabalhos às vezes dessas linhas ayahuasqueiras, né, que são reconhecidas na Barquinha, eu não estudei muito, mas eu já participei de rituais do Santo Daime, como o da UDV, que foi mais intenso na minha vida, no meu aprendizado. Já tem muitas coisas veladas, simbólicas, né? E dentro da ayahuasca a parte do símbolo é muito importante. E daí também, se for trazer a questão que vai se aprofundando cada vez mais, você traz por 5 corpos, né? E aí você vai trazer o vital, o físico, né? O emocional, que é o astral, o mental. Quando você chegou no causal, você tem o domínio da estrela, que é o 5. Aí você está sobre as emoções, a mente e o físico, o vital. Como é uma conversa filosófica, a gente não é obrigado a concordar com tudo também. Não. Então, assim, eu vejo, assim, em 1900 levava 100 anos para você ter uma quebra de informação, né? Para mudança de informação. Em 1950 se tornou 50 anos para a informação ela trafegar. Então, em 2000, o processo de mudança de informação, segundo os cientistas e o pessoal responsável por essa ideia, seria a mudança em 12 horas, mudança em 12 anos, em 2023 em 12 horas a informação. Então toda a informação, a potencialização dessa informação vai ser canalizada em direto, como se a gente mudasse a frequência do AM, né, que é uma frequência, muitos chamam de terceira dimensão, né, chama de qual nome for, para uma 5ª dimensão que é uma FM. Não tem como pegar AM e pegar FM, né? Então essa informação é a vibração, né? Como tem outras ondas mais sutis, tem outras ondas menos sutis, mais densas. Então essa informação vai levar a humanidade à cura, né? Ao despertar, né, que tanto a gente tem falado com a ayahuasca em despertar, né, em reconhecer aquilo que já está, a gente já está vivendo, mas não está observando. Muitas das coisas estão aqui perto da gente, o sorriso de uma criança, né, a família, né, a gratidão, né, dos pais, as pessoas que estão encarnadas e desencarnadas, né? Então tudo isso a ayahuasca tem mostrado para quem tem esse respeito por ela, trazido a percepção refinada dessa matriz energética diferenciada, assim, que está, como a gente conversou aqui, que está intrinsecamente ligada a todas as outras religiões também. Não é só a ayahuasca, o xamanismo, o Santo Daime, o DV, está relacionada também em outras religiões, né, denominações religiosas, que vem, né, Deus é múltiplo, né, então seria até idiota da nossa parte pensar que Deus é tão
limitado, né? A multiplicidade é muito grande, todas as egrégoras estão se formando para uma melhora, né? Para a gente caminhar junto do irmão, né? E ter essa alegria de viver, né? Com mais saúde, mais motivação. Porque a questão assim, eu tava falando assim, de você ser grato, agradecer, sentir e trazer toda essa vivência, que quando você está nesse estado presente, né, aqui e agora, acaba reclamações, murmurações, conflitos, tudo isso. Então, para você ver que a tua vibração muda. Porque quando você está murmurando, reclamando, a tua vibração está embaixo, aí você fica no baixo. Quando você começa a agradecer, a sair de tudo isso, você se eleva, e essa elevação, o conhecimento vai vir de forma mais rápida. Então tem tudo isso, você conseguindo dominar a tua mente e não deixar ela te dominar. Então esse conflito acontece dessa forma. Então a gente volta ao espectro de frequências, né, que ele falou AM, FM, e vamos relacionar essa parte final aí com a fé. A fé não é crença. A fé, ela vem de fides, fidelidade, sintonia. Então essas obras que a gente fala, ou essas experiências que a gente vê, porque a gente teve um trabalho em cima do ego. O ego, na verdade, é o trampolim para se chegar na espiritualidade, onde você adquire fé e não perde, porque a fé é uma coisa crescente. Aquele que um dia disser eu tenho fé, mas perdi ela, é porque nunca teve fé. Ela é uma sintonia, é uma experiência de vida onde você compreende as leis totais, globais, de toda forma. Então você compreendeu, já vivenciou, aquilo ninguém vai te tirar, nenhuma arma na cabeça vai te tirar nada disso, né? Então é muito importante essas palavras, né? Senão a gente fica preso a crenças é complicado, né? E vale talvez também falar a respeito que a humanidade ela arruma para um consenso. Hoje a gente vê integrado a religião, pelo menos eu vi uma dos cultos que eu fui da luterana, trazendo a mensagem do budismo, né, em si. Ou seja, está começando a acontecer na nossa humanidade uma coisa muito linda, que é a unção, a união entre as religiões. Porque antigamente a gente podia dizer, as guerras são de origem religiosa, né? É o medo que o outro tenha a verdade. Aí eu quero impor a minha religião. Isso foi muito numa época, a mancha negra da nossa sociedade em si, né? E o ponto ápice da espiritualidade, ela vai ter um bem comum a todos, onde só vai haver uma religião. Essa única religião não quer dizer a pessoa é praticante de budismo, mas eles têm consciência. O outro continua sendo praticante, mas eles estão uníssono, eles começam a vibrar juntos, ou seja, eles se encontram. É como se fosse uma montanha, né? Cada um sobe uma trilha, mas lá em cima todo mundo chega junto. E não adianta a gente querer apressar, chegar antes que os outros. É melhor você, no teu caminho, você vir dar a mão para o teu colega, vamos vendo aqui, vamos caminhar, aí todo mundo chegando junto é melhor, né? Então, é o objetivo a integração. Uma das chaves, talvez, da ayahuasca é a integração. Porque tem aquela questão, né? Ela fala que todas as religiões são pérolas engastadas, né, no fio de ouro da vida. No colar de Buda, todas as pérolas simbolizam uma religião, cada pérola que está no colo divino de Deus, né? Só para finalizar, eu vou ler aqui, né, que não vai explanar essa parte. Eu tinha parado, acho que foi o item 3, um senso de contato com o sobrenatural, com a visão de deidades e ou demônios, né? Os demônios são a nossa sombra. Então é uma questão assim muito... A pessoa não tendo muita crença, é interessante porque ela reconhece mais fácil e compreende a sombra. 4. A visão de pessoas e lugares distantes interpretada como visão de uma realidade distante. Isso é clara evidência. É muito interessante porque a gente tem testemunhos de várias pessoas, irmãos e irmãs nossos, que às vezes estavam no trabalho da ayahuasca, vendo o carro capotar, não reconheceram, e era filho, era uma pessoa ligada à pessoa. Outros fatos, às vezes diferentes, em outras situações, de ver todo aquele enredo, depois que volta às suas casas, consegue comprovar que foi uma abertura de clarividência.
né? Então esse fenômeno ele é comum também de acontecer, né, nessa parte. O último item, a sensação de ver a realização de atos antissociais praticados recentemente, ou seja, divinação, né? Ou seja, você reconhecer em si aquilo que é antissocial, que é fora do bem comum. Isso é um acréscimo à sociedade, né? A minha vida, desde que eu me considero, digamos assim, um pouquinho de lucidez na minha adolescência, eu sempre pensei e penso até hoje, olha, se eu estou num mundo, se eu não puder ajudar, eu não quero incomodar. Vamos ser neutro, né? Se eu puder ajudar, ótimo, tô ganhando, mas não quero incomodar, né? Então acho que é isso aí. Agradeço a atenção de todos, né? Como são vídeos que são editados, digo, deixa sugestões de tema, a gente vai procurar seguir um roteiro, né, de acordo com os assuntos que tem nesses livros, né? Uma coisa que a gente acabou não falando, esse livro Demeter, a Molécula do Espírito, né? E, mais uma vez se referindo a algo divino. Isso, o corpo processa Demeter, que é uma das substâncias da chacrona, ele que dá o poder das visões, tá? Quem consagra a ayahuasca, ele te dá os fractais, ele te faz ver muita coisa, que é esse Demeter que tem. Mas ele tem naturalmente no nosso corpo, na pineal, mas também tem no corpo inteiro. Tem até na grama, para falar a verdade, né? Mas é uma coisa assim fantástica. E por que será que o nome Molécula do Espírito? Alguém quer falar o fechamento? Fechou? Tá. Então fechou. Por hoje.